Olá, pessoal. Bom dia, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, né, pessoal? Graças a Deus, mais um dia que a gente aqui, né, mesmo com toda dificuldade, né? A gente está aqui, tá, pessoal? Agradecer a vocês, tá? Pela visualização de ontem, né? Pelos comentários, pessoal. Nossa, o vídeo foi bom, né? O vídeo mexeu aqui também com gente aqui em casa. Mexeu aí com vocês, é para isso, pessoal, tá? A gente tá, como é que se diz? É, a gente tá, como é que se diz? Trabalhando isso para que tocar a sua alma, para você despertar, tá? Tomar consciência. Esse é o meu propósito aqui, tá, pessoal? E graças a Deus com a dificuldade. Você vê que hoje eu tô com a garganta, tá, pessoal? E o nariz também assim meio, se eu espirrar aqui, tá? A minha garganta amanheceu assim arranhada, tá? Nossa, a madrugada tá fazendo um frio, né, pessoal? Tá bastante, tá bastante frio, então afetando aqui a garganta, o nariz, né? Entupindo, tá, pessoal? Se eu espirrar aqui, tá? Me perdoe aí, alguma coisa aí, a garganta, eu tossi aqui, tá? Mas eu tô tentando aqui, tá? Fazer o vídeo para vocês, tá, pessoal? Não é fácil. O clima mudando, né? A madrugada tá muito fria, tá, pessoal? E às vezes é até gostoso de dormir, tá? Esse dia eu tô dormindo bem gostosinho, assim, que eu nem tô sentindo, eu tô pegando no sono assim, aquele sono bem gostoso, bem leve. Mas só que essa frieza também traz essas coisas, né? Os meus netos mesmo aqui, a maioria estão tudo gripado, estão tudo assim, né? Tomando remédio aí. É o clima, né? E ainda mais aqui que a gente é acostumado a um clima mais quente, né? Então a gente sente, as crianças também sentem, né? Mas é isso, vou tomar um gole d'água aqui para começar a hidratar, hidratar a minha garganta, tá, pessoal? Para a gente eu poder fazer esse vídeo para vocês, tá? E graças a Deus, tá, pessoal? Eu tenho visto aí coisas aí na internet, tá? E eu preciso pautar isso aqui, colocar para que não haja confusão, tá, pessoal? Eu vi aí o cidadão tentando colocar psicanálise, né, com a Bíblia, e ele tendo assim a dificuldade, eu vi ele encaixar o conceito. Você está pensando que é fácil o que eu estou fazendo? Você viu o vídeo de ontem? Eu juntei psicologia, psicanálise, física quântica, né, espiritualidade e juntei a Bíblia, o vídeo de ontem, as duas partes. Você está pensando que é brincadeira fazer isso? Então eu vi um cidadão aí nas redes sociais, né, que ele tem lá que coloca assim, psicanálise cristã, né? Já é um levando para a dualidade, né, pessoal? Porque psicanálise só existe uma, tá? Só existe uma psicanálise. Espiritualidade também, tá? Agora, existe a frequência da espiritualidade. Existe a espiritualidade elevada, evoluída, né? Dimensional. E existe aquela espiritualidade de baixa frequência. É isso que a gente tem que entender, tá? Mas a espiritualidade é só uma. O Espírito de Deus que está dirigindo é só um, tá, pessoal? Então, quando você coloca o nome psicanálise cristã, então a psicanálise de Freud já é outra. Psicanálise cristã já é outra.
Entende? Dá a entender, isso leva à dualidade, tá, pessoal? E ele tentando encaixar lá, né, falando da psicanálise, principalmente a psicanálise de Freud e de Jung, né? Ele tentando encaixar lá com o versículo lá, algumas coisas ainda estão fora, né? Ele acha que tem que ter a igreja, você ir para a igreja, né? A gente não tem que ir para a igreja, a gente ou você se torna a igreja ou então você não é participante, pessoal. Ainda tem algumas coisas que precisa acertar, mas algumas coisas que ele falou ali estava certo, pessoal, tá correto, mas ainda existe isso aí, porque não pode ir para a igreja, pessoal. A gente tem que se tornar participante da igreja espiritual de Cristo. E isso por causa que deve ser que ele pega o mesmo pensamento que os pastores estão aí, tá? Espiritualidade é a mesma coisa, é só uma pessoa, tá? Como é que eu vou chamar você para espiritualidade? Aí a espiritualidade do irmão Samuel, a espiritualidade do outro, não existe isso. Isso é dualidade, tá? Isso é dualidade. Então, só existe uma. Existe aquela espiritualidade que é a correta, é dimensional, e aquela espiritualidade que você está fora, não está de acordo com o que Cristo e os apóstolos estão falando. É isso que a gente tem que olhar e consertar, tá? Por isso que quando eu venho aqui falando também, eu estou consertando esses erros, tá? Não estou chamando ninguém para ir para a igreja, então. Cidadão está chamando para participar para a igreja, mas eu entendo isso aí, tá? Aí ele juntando, tentando juntar psicanálise com psicanálise cristã, dizendo que é psicanálise com a Bíblia, tá? Mas ele estava tendo dificuldade. Eu tenho um vídeo aqui, tá? É bem antigo aí, no começo, que eu gravei sobre a psicanálise de Freud e de Jung também, que é sobre o complexo de Édipo. Tá aqui, ó. Você vai ver. E foi, acho que foi um dos vídeos mais assistidos meu aí, porque ninguém tinha feito isso, né, pessoal? Mas eu coloquei, tá aqui. Juntei ali psicanálise, espiritualidade, Bíblia, tá? Esse vídeo aí foi um dos bem assistidos meu aí, tá aí. Complexo de Édipo aí, tá? Que talvez eu até vou gravar de novo, tá? Falando sobre essas coisas. Mas eu já venho falando isso há muito tempo aqui, tá, pessoal? Então eu vi, né, cidadão aí tentando juntar, eu digo, olha, tem um aí tentando juntar psicanálise, psicologia, espiritualidade, né? Mas ainda com coisas, conceito religioso ainda, né? Aqui a gente não, tá, pessoal? Aqui a gente sabemos que a gente se torna participante da Igreja de Cristo, tá? A gente vai se tornar espiritualmente. Quando você desperta, nasce espiritualmente. Não é você participando dessa realidade aqui de algum grupo religioso, tá? Porque tem muita gente em um grupo religioso, mas ele ainda não é nascido de novo, não é um participante da Igreja de Cristo. Eu conheço até os evangélicos, tá? Que se diz aí, tá? Os grupos evangélicos, tem muitos, tá? Ele participa de um grupo aí, mas ele não é participante da Igreja de Cristo, tá? Que a Igreja de Cristo é espiritual, tá, pessoal? É isso que eu tenho que corrigir aqui, tá, pessoal? Mas é isso aí. Você vê meu canal aqui? O irmão Samuel Simples aqui, com a voz rouca, né? Com dificuldade de aparelhos aqui tecnológicos para gravar. E eu vi o cidadão, né? Tinha slider, tinha tudo. Ele nem mudava, ele mudava com
Ele tinha um botão que apertava, né? Tinha tudo ali, o tablet ali na mão dele, ele, né? Ele fez lá o resumo dele, né, pessoal? Então ele tinha bastante tecnologia ali, tinha, né, bem preparado, né, pessoal? Graças a Deus, espero que fale da verdadeira espiritualidade para pessoas, como é que se diz? Despertar verdadeiramente, tá, pessoal? Espero isso, tá? Graças a Deus por ele ter recurso, né? Ele tem um recurso, então ele está botando isso para o trabalho da espiritualidade, graças a Deus, tá, pessoal? É como se eu tivesse mais recurso, eu colocava slide, colocava tudo aqui para vocês, tá? Mas é isso, cada um com suas dificuldades. Cada um com suas dificuldades, tá, pessoal? Por que eu estou falando, dando essa introdução, pessoal? Porque o nosso tema de hoje é o que é o desenvolvimento espiritual. Então, o que é isso, pessoal? Desenvolvimento. Então, desenvolvimento do espírito. Então, todo o trabalho que a gente está fazendo aqui é para desenvolver o espírito. Entende? Todo o trabalho que a gente faz se dedica, nosso trabalho ao estudo aqui da expansão. Então, é um trabalho para o seu espírito. Não é um trabalho visível, tá, pessoal? Mas, pelo seu espírito ter uma morada, ter um corpo aqui, quando você ir mudando, visivelmente vai acontecendo mudança aqui no seu corpo, visivelmente. Entende, pessoal? Aí eu coloquei a pergunta, e quando entramos, né? E quando entramos nesse processo de expansão, expansão da consciência. Então, quando é que a gente entra nesse processo, pessoal? De expansão da consciência? É quando você desperta. Enquanto a consciência estiver dormindo, né, o seu espírito, dormindo dentre os mortos, Cristo não vai levar você à iluminação. Você tem que despertar, tá? É o que acontece com muitos religiosos. Estão aí no grupo religioso, tá, pessoal? Estão seguindo coisas aí religiosas, mas não está com a consciência desperta. Não evolui, pessoal. Então você não cresce, porque você tem que alimentar esse espírito, tá? Como é que alimenta ele? Será que é você ir pegando um prato de feijão, pessoal? Vai alimentar o espírito? Entende? A gente precisa entender isso. Então, para que o cidadão lá da psicanálise cristã, ele comece a entender isso. Aonde é que está acontecendo o desenvolvimento da pessoa? Espiritual, no espírito. Então, o que é esse desenvolvimento espiritual? Vamos lá. O desenvolvimento espiritual é um processo, então, né, que a consciência entra, né? Processo contínuo de crescimento e evolução da consciência humana. Então, da consciência é um processo de crescimento e evolução que aquela consciência entrou, que busca conexão com o divino e a expansão da percepção da consciência, né, sobre si mesmo e o mundo ao redor. Então, é isso que é o desenvolvimento. Então, e quando é que nós entramos nesse processo? Quando a gente despertou, pessoal. Vocês despertaram aqui assistindo meus vídeos, você está nesse processo, né? Sente desejo de buscar essas coisas espirituais, tá? Ele fala, é uma jornada pessoal e única. Então, é da pessoa pessoal e única. É o despertar dela, que envolve a busca por significado
e propósito e transcendência. Então, você vai buscar um significado para a sua vida, um propósito, que vai transcender essa matéria aqui. Né? A gente está buscando algo espiritual. Então, uma pessoa que está no ego, não nasceu do espírito, ela não consegue buscar essas coisas espirituais. Ela acha loucura. Teve pessoas aqui que estavam aqui na minha casa, né? Até minha familiar aqui, ontem eu gravando vídeo aqui, as coisas que eu estava falando, achou loucura, pessoal. Porque ainda não é ela não entrou nesse processo de expansão da consciência, de buscar essas coisas espirituais. A gente está buscando isso porque a gente despertou. E a gente tem que o quê? Continuar para a gente ter essa expansão da consciência. Porque é um processo de você ir crescendo. Porque quando nasce, é criança, né? Então, mas a criança precisa desenvolver. A mãe vai dando alimento, aí ele vai dando papinha, depois ele vai crescendo, vai dando comida mais sólida, aí vai dando, não é assim? Naturalmente? Então, espiritualmente é a mesma coisa. É por isso que Nicodemos não entendeu lá a conversa que Jesus teve com ele. É preciso nascer de novo. E Cristo falou: o que é nascido da carne é carne, e o nascido do espírito é espírito. Ele não entende. Então, quando é que a gente. Quando entramos nesse processo? Quando a gente despertou a consciência. Então, é aquele desejo, aquela coisa que a gente tem por coisas espirituais. Aí você entrou nesse processo, nesse desenvolvimento espiritual. E você precisa desenvolver o espírito, alimentar ele, tá, pessoal? Todo dia você não come o feijão, então você tem que alimentar o espírito também. Se você é espiritual, se você não é um ser espiritual ainda, tem que despertar. É o que eu estou fazendo, tentando aqui despertar você a sentir desejo por essas coisas espirituais. E graças a Deus, tá, pessoal? Eu tenho percebido aí que tem muita gente com desejo de ouvir meu vídeo. E eu digo, tá? Quem ouve meu vídeo pela primeira vez, ele não é mais o mesmo, tá? É um impacto. Teve uma pessoa que falou aqui, eu não sou mais a mesma pessoa depois que eu assisti seu vídeo, irmão Samuel. Eu não queria assistir seu vídeo. Mas é isso, é o vídeo de impacto mesmo para você despertar, sentir o desejo. Então, espero que muitas pessoas experimentem o meu vídeo, tá? Alguma decisão você vai tomar, pessoal. Ou você vem para a espiritualidade, ou você rejeita, ou você fica com ódio de mim. Tem pessoas até que ficaram. Eu nem conheço ela, pessoal. Mas por ela ver meu vídeo que tocou em algo nela, ela ficou revoltada comigo. O que é que eu fiz, pessoal, com você? Pelo amor de Deus. Eu quero fazer o bem para você, tá? Nunca o mal, tá, pessoal? Aí ele fala, o desenvolvimento espiritual é importante porque nos permite transcender limitações do ego e da mente racional, expandindo nossa percepção e compreensão da realidade. Então, o que é que ele fala aqui, pessoal? Né? Tomar um gole aqui, vou ficar parando para tomar água, tá, pessoal? Por causa da garganta, tá? Essa friagem aí me pegou legal. Então, ele fala que a gente tem que transcender o limite do ego. Então, a gente tem que transcender esse limite do ego, do homem inferior, o homem do desejo e da mente racional, expandindo nossa percepção e compreensão da realidade. Então, temos que expandir, pessoal, né? O espírito.
Ele nos ajuda, né, a encontrar um sentido mais profundo para a vida e lidar com o desafio e a diversidade de forma mais equilibrada e cultivar o relacionamento mais saudável e significativo. Então, quando a gente expande mais a consciência, pessoal, a gente vai compreendendo, vai tendo aquela visão que a gente falou ontem no vídeo, a visão do holismo, holística, que é o quê? Uma visão do todo. Então, isso você vai se tornando mais equilibrado, mesmo nessa situação aqui, caótica que a gente está vivendo aqui nesse mundo, tá? Tudo porque você vai expandindo, você vai entendendo o jogo. Porque você está no jogo e você não percebe que está no jogo, você sofre mais, você não entende o que é que está acontecendo. Mas quando você sai do jogo, percebe que é um jogo e começa a jogar de acordo com o jogo que é, entende? Então, as pessoas, como é que se diz? Você fica mais de forma mais equilibrada, tá, pessoal? Nossa, a zoada aí, os meninos, ó. Eu tenho que falar não muito alto por causa da minha garganta, pessoal. Ai, meu pai, não é fácil, tá? Mas vamos lá. Aí, então, é isso que tem que acontecer, tá, pessoal? O nosso desafio é diversidade, é da forma equilibrada. Cultivar um relacionamento saudável. Então, esse é o nosso desafio, tá, pessoal? A gente tem que lidar com isso. Aí ele fala: evoluir, fortalecer a atitude do bem e viver a presença de Deus são alguns desejos de que estão querendo desenvolver a espiritualidade. Então, quando você está naquele processo de que você quer evoluir, se fortalecer a atitude do bem, né? Fazer o bem, viver ali na presença de Deus, são alguns do desejo que está surgindo, né? Você está despertando para desenvolver essa espiritualidade. Entende? Você está entrando nisso. Isso é um desejo que está surgindo dentro de você. Então, eu estou aqui falando, né? Aí tem algumas pessoas que vieram para o meu canal, sentiram o desejo de estar orando agora, de estar buscando essas coisas. Por que surgiu esse desejo nela? Entende, pessoal? Porque está o despertar. Ou então outras pessoas estavam no despertar, mas não estavam entendendo. Quando ela viu a instrução que eu estava, nossa, é isso que eu estava querendo, nossa, e começou a sentir a vibração, começou a sentir feliz. Então, você está querendo viver na presença de Deus, então está buscando a desenvolver essa espiritualidade. Falar sobre ela, sobre a espiritualidade, principalmente mergulhar em uma conversa que vai além do mundo material concreto. Então, você quer, por isso que pessoas que despertaram, ela quer conversar sobre isso, sobre algo espiritual além dessa matéria. E as pessoas normais que estão no ego, ela quer conversar coisa aqui do ego, pessoal. Por isso que a gente, às vezes, vai para o meio dessas pessoas, a gente não se dá bem. E aí, quando a gente conversa sobre essas coisas além, essas pessoas ficam assim, nossa, isso é loucura. Nossa, isso aí não dá certo, não. Dizer que saiu do corpo, que entrou num túnel, viu ET. Já pensou? Você viu ontem, eu contei aqui meu... Se falar um negócio disso para uma pessoa que está no ego, nossa, isso é loucura. Entende, pessoal? Então, existe aqueles espirituais e o que ainda não se tornou um ser espiritual. Ele tem que despertar para ele entrar nesse processo de expansão da consciência, então, da expansão do espírito dele. O espírito dele evoluir, tá? Aí ele fala, o desenvolvimento espiritual é um processo interior. Então, acontece no espírito. Importante para nós que buscamos despertar espiritual. É importante, né? Para uma vida mais alegre,
feliz, harmoniosa, livre de tensões, medo e ansiedade. Então, por que, que a gente tem que buscar o despertar para a nossa vida, pessoal? Para a gente se sentir mais alegre, porque o trabalho desse desenvolvimento é o trabalho da espiritualidade. Quando a gente vai melhorando a nossa frequência mentalmente, vai melhorando a nossa. Então, a gente vai ficando mais feliz, harmonioso, livre de tensões, né? Como medo, então, de frequência baixa, medo e ansiedade. Então, a gente vai se livrando mais disso. Que medo e ansiedade são coisas do ego. Você viu que ele disse que tem que se desvencilhar do ego? Então, esse é o nosso trabalho. A gente desenvolver isso, pessoal. E vocês é desperto, chamado para isso, para trabalhar, tá? Vocês que é desperto, pessoal, tem que trabalhar, tá? A sua espiritualidade. Não tem como não trabalhar isso, tá, pessoal? Você despertou, vai ter que entrar nesse despertar, tá? Aí ele fala, o desenvolvimento espiritual é um processo de nos livrarmos de conceitos errados, pensamento e crença sobre nós e sobre o mundo em que vivemos. Então, vamos ter que nos livrar do conceito errado. Então, se você esteve em um grupo religioso que passou um conceito errado, pessoal, se livre dessas crenças. Sua crença, né? Sua fé tem que ser colocada no verdadeiro, no autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus. Então, é nele que você tem que pôr a sua crença, tá? Não, nem mais nem outro, porque ele é a verdade de Deus. Ele é o Filho de Deus, ele é o caminho de Deus, tá? Então, você tem que tirar, livrar dos conceitos errados, tá? Eu tinha muitos conceitos errados, tá, pessoal? Eu passei por muitos grupos, principalmente os evangélicos, tá? Tive muita crença errada na cabeça, que no despertar agora, eu tô livrando isso. E tô agora ajudando vocês se livrarem também. Teve muitas pessoas aqui que vieram de grupo com muito crenças erradas, pensamento, tá, pessoal? E se livraram. Entende, pessoal? Se livraram dessa crença. Se hoje as pessoas ficam aí me agradecendo, tá? Não me agradeça, não agradeça a espiritualidade. Se a espiritualidade também não abre minha visão espiritual, eu também ia ficar igual a vocês, irmão, preso aí nesses conceitos religiosos errados, tá? Sem entender o que é espiritualidade, sem entender o que é nada. Mas agora eu estou fazendo trabalho para que vocês compreendam isso, tá? Estou ajudando vocês, obrigado. Vocês que se dedicam aí a me ouvir, tá? Aí ele fala: quem ficar aqui me ouvindo, pessoal, não vai errar na sua espiritualidade, tá? Eu estou aqui aberto para perguntas. Se vocês querem colocar, coloca aí sua pergunta. A gente vai analisar e vai responder você, tá, pessoal? De acordo com o que a espiritualidade quer para a nossa vida. Aí ele fala, esse processo, né? Então, o desenvolvimento espiritual é um processo de olhar para dentro de nós. Então, não tem nada a ver com o processo aqui de você ir em um lugar, em uma religião, tá? Foi até que eu vi o cidadão falando. Tem que ir para algum lugar. Não tem que ir para lugar nenhum, pessoal. Vocês não tem que ir para lugar nenhum. O seu processo é olhar para dentro de você. É o que eu estou tentando aqui para o seu espírito, despertar o seu espírito, para você olhar dentro de você. Não tem que ir para lugar nenhum. Ah, cadê onde é a sua igreja, irmão Samuel? Aonde é aí que não existe isso, tá? Isso aí eu sei. Quando eu vejo essas pessoas perguntando aonde é meu grupo, se eu sou evangélico, católico, espírita, fica me perguntando. Eu entendo isso, que isso é a dualidade que existe aqui, tá?
esses conceitos religiosos. Eu entendo essas pessoas. Mas é por isso que eu estou dizendo, pergunte que eu vou responder a você, tá? Para que você saber aonde que você tem que buscar, o que você tem que desenvolver, tá? Aonde você tem que colocar a sua crença, a sua fé no verdadeiro, não em crenças em outras coisas aí que não é verdadeiro, tá? Então, porque o inimigo está trabalhando para você colocar sua crença no errado. Para o quê? Aí você não vai ter desenvolvimento espiritual, você não vai evoluir a consciência. Mas você só desenvolve, foi o que eu falei ontem, só com a verdade, pessoal. Aonde tem mentira, engano, não existe desenvolvimento da espiritualidade. As pessoas não vão crescer espiritualmente, não vão despertar consciência. É só na verdade. Por isso que Cristo disse, né? Conhecereis a verdade e a verdade vai libertar você. Você vai para o desenvolvimento espiritual. Então, o desenvolvimento espiritual é um processo de olhar para dentro, desarmando ilusões, descobrindo nossa verdadeira essência. Então, esse é o trabalho que está sempre presente, mas muitas vezes escondida sob o nosso ego. Então, você tem uma verdadeira essência aí, que é a sua essência, o eu superior, o eu aí divino que está dentro de você. É a sua verdadeira essência. Mas muitas vezes ela está escondida, né? Sobre o nosso ego. Então, o que é que tem que fazer? Fazer com que sua consciência se volte para a sua verdadeira essência. Se conectar com essa essência. É lá que você vai encontrar com Deus, com Cristo. Porque essa essência que é divina é uma da parte que veio de Deus. Entende, pessoal? E a gente está desconectado dela. As pessoas estão desconectadas. Então, eu estou querendo despertação para que você se conecte a essa parte divina que está dentro. Aonde está, irmão? Está dentro de você. Mas você está dormindo, você não está percebendo. Você acha que é o ego aqui, você acha que é esse homem do desejo, você só acredita que existe essa realidade. Você está preso aqui. E é essa a intenção do maligno, deixar você em baixa frequência para você não perceber que você tem uma verdadeira essência divina dentro de você. Então você vai ter que desarmar a ilusão que foi criada pelo ego para você chegar a essa verdadeira sua essência divina. Esse é o trabalho do desenvolvimento espiritual. Entende, pessoal? Eu espero que você entenda, tá? Graças a Deus, tá mesmo? Espero que você entenda. Então, esse é o trabalho. Não tem nada a ver com que você vai, você tem que ir para algum lugar. Vê se eu estou mandando vocês tem que ir para algum lugar, pessoal. Não tem que ir para lugar nenhum. Você tem que despertar a consciência, tá? Aí ele fala, o desenvolvimento espiritual abrange diversas dimensões. Então, existem diversas dimensões que a gente precisa trabalhar, que se interconecta, então está interconectado e se influencia mutuamente, então está influenciando mutuamente. Essa dimensão inclui a dimensão mental, emocional, moral, social e transcendental. Então, a dimensão espiritual, né? Inclui essas dimensões aqui, pessoal. Entende? Então, ele fala aqui a primeira, a dimensão mental, envolve o desenvolvimento do conhecimento e da compreensão. Então, trabalhar mentalmente, né? Expandir aí o conhecimento sobre questão espiritual com a natureza do divino, existência de uma realidade além do físico.
em relação entre o ser humano e o universo. Então, a gente vai buscar desenvolver um conhecimento que vem de Deus, tá? Que está além desse mundo físico. Então, não é conhecimento desse mundo físico. A gente busca compreender as coisas aqui físicas, mas a esse que é espiritual, está trabalhando a dimensão mental dele, ele está buscando algo além desse mundo físico. Entende, pessoal? Aí outra dimensão, a dimensão emocional, de respeito ao desenvolvimento das emoções, sentimento relacionado à espiritualidade, como amor, compaixão, gratidão, paz interior e a capacidade de cultivar estado emocional positivo e de lidar com desafios emocionais de forma saudável. Então, pessoal, essa dimensão aqui é o nosso emocional. Então, nosso campo emocional, que a gente tem que trabalhar. Isso vai incluir os nossos chakras, vai incluir várias energias que existem nesse campo. A mesma coisa do campo mental, a gente limpar lá, tirar a crença limitante, limpar, a gente tem que fazer também com a nossa emoção, né? E vai envolver o sentimento está relacionado à nossa espiritualidade. A gente vai ter que cultivar amor, paz, gratidão, paz interior. Não cultivar a ira, coisa do ego, medo, tá? É isso que é o trabalho da espiritualidade. Aí o que mais? A dimensão moral. Então, não pode, tá? A gente ontem falou até sobre essa ética, não foi? O tema de ontem, cadê? Foi ética espiritual, não foi? A gente falou ontem, então não tem como, tá, pessoal? Então, temos que trabalhar essa dimensão moral, está relacionado ao desenvolvimento dos valores e princípio ético que guia as ações e decisões do indivíduo. Envolve a busca pela integridade, honestidade, justiça, respeito pelo outro, seres humanos e pela natureza. Então, pessoal, temos que trabalhar essa dimensão moral. Tá? Não foi ontem, não. Ontem a gente falou foi do pensamento positivo, né, pessoal? Foi ontem que eu falei sobre a ética, valores, princípios morais, não foi? Foi ontem que eu falei. Mas é isso que a gente tem que ser guiado por essas ações, tá, pessoal? Pela ética, os princípios morais da ética, né? Que é a integridade, a honestidade, tá? Essa frequência tem que ser achada em você. Senão você não está na espiritualidade, pessoal. Está fora. Integridade, honestidade, justiça, respeito para o outro ser humano e pela natureza. Então, se não for achado isso em você, está fora, pessoal. Está fora da espiritualidade. Não tem espiritualidade. É outra coisa aí, religião aí. É outras coisas que você está fazendo. Entende, pessoal? Então, o que mais? Está melhorando a minha voz, ó, pessoal. Está melhorando mais. Você viu que eu comecei com a voz, né? Está melhorando, saindo mais. Aí ele fala: a dimensão social se refere ao desenvolvimento da relação interpessoal. Isso aí é espiritualidade, tá, pessoal? Ajudando aqui para eu poder passar essa mensagem para você. Por isso que está melhorando a minha voz. Aí ele fala a dimensão social, que se refere ao desenvolvimento das relações interpessoais e da conexão com a comunidade. Então, com o grupo que você está. Inclui a capacidade de relacionar de forma empática, colaborativa, solidária, contribuindo para o bem-estar coletivo e para a construção de um mundo mais justo e harmonioso. Então, pessoal, por isso que nosso grupo está aqui, tá? A gente precisa também desenvolver o relacionamento com vocês, tá? Saber lidar com vocês,
né, de forma empática, colaborativa. Então, aquele que é desperto, ele tem que aprender isso. Solidário, então, ser solidário, fazer trabalhos sem esperar nada de ninguém, contribuir para o bem-estar coletivo. É o que eu estou tentando fazer, tá, pessoal? Aqui com o meu trabalho. Para a construção de um mundo mais justo e harmonioso. Então, será que eu estou contribuindo para um mundo mais justo e harmonioso, pessoal? Quando vocês estão melhorando, eu estou contribuindo, tá? Seja quando tinha só 2 pessoas aqui no meu canal, se tivesse essas 2 pessoas, eu já estava contribuindo, pessoal. Por isso que eu falo, se eu despertar uma consciência, ela começar a trabalhar a energia, trabalhar a espiritual, começar a fazer o bem, vai ser uma coroa, vai ser uma pedrinha na minha coroa, pessoal. Tá? Coroa de vida eterna, vai ser já uma pedrinha. Se eu conseguir, no meio de só despertar uma, eu já ganhei, já ganhei meu trabalho, já. Meu trabalho não foi em vão. Entende, pessoal? Então, a gente vai ter que desenvolver essa dimensão também social, porque a gente tem que se sociabilizar aí com os irmãos, tá? Os irmãos também que estão despertos têm que saber se relacionar, porque às vezes a gente vai se relacionar, ó, gente da minha família não está desperta, pessoal. E eu tenho que saber lidar com essas pessoas. Não tenho o que fazer. Você quer que sair daqui? Mandar a nave me pegar logo aqui para eu ir embora daqui logo, né? Aí o que mais, pessoal? A dimensão transcendental. Então, o que é a dimensão espiritual, né? Que envolve buscar pela conexão com o divino, né? Transcendência do limite da realidade física. Então, é a realidade espiritual que você vai buscar. É a capacidade de experimentar um estado de consciência expandida. Então, é nessa consciência que a gente está desenvolvendo. A gente está nessa consciência expandida na dimensão. Ele fala como a meditação, a contemplação e a conexão com o sagrado. Então, você, através dessas práticas, para chegar a esse estado de consciência, é o qual você vai estar conectado com o mundo espiritual. Mas, para você chegar lá nesse estado de consciência expandida, você tem que desenvolver, tem que ir fazendo o desenvolvimento, as práticas, para você evoluindo. Tem que ir buscando conhecimento, tá? Espiritual, não é conhecimento físico, é um conhecimento além da matéria, tá, pessoal? Então, vocês não vão vir esse conhecimento que eu estou passando aqui na faculdade, tá? Algumas coisas lá que a gente ouve, né, que eu coloco aqui, que é sobre a psicanálise, a psicologia, né? Algumas coisas que eu tiro lá o conhecimento e uso aqui. Mas a maioria do que são passado lá não é passado aqui. Você não vai aprender. Então, a faculdade para você aprender espiritual é aqui no meu canal, tá? Você vai ver coisa loucura eu falando. Nossa, isso é loucura, irmão Samuel. Não, aí isso não é possível, não. Né? Aí ele fala, existem diversas práticas técnicas que podem auxiliar nosso desenvolvimento espiritual. Alguma da mais comum inclui, então, qual é? Meditação. A prática da meditação permite acalmar a mente, cultivar a atenção plena e expandir a consciência. É uma ferramenta poderosa para o desenvolvimento espiritual, pois permite o contato com o eu interior e com a dimensão transcendental. Então, com a dimensão espiritual. É muito bom, pessoal. Meditação, tá? E tinha muita gente aqui que era de conceito do evangélico, né? Que não meditava. Começaram a meditar aqui comigo. Nossa, ela disse que
É uma coisa maravilhosa. Entende? E não são isso que estão ensinando lá, né, pessoal? No meio evangélico. Eu sinto muito, tá? Porque acha que essa prática da mente é coisa dos orientais, é coisas. Não entende, pessoal, tá? É difícil. Se não abrir a mente, vai ficar assim, tá? Aí ele fala yoga. Então, yoga é uma prática milenar que combina postura física, exercício e respiração e meditação. Então, você vê yoga, ela inclui tudo isso, tanto a postura física como exercício, né, de respiração e meditação. Além de promover equilíbrio físico, mental, a yoga também tem o objetivo de desenvolver desenvolvimento espiritual, buscando a união entre o corpo, a mente e o espírito. Então, é muito bom também yoga. Eu faço aqui, tá? Eu acompanho aqui uma menina aqui pela internet, ela vai orientando e eu também vou fazendo aqui, tá? A prática para movimentar também meu corpo, né? O equilíbrio, tudo. Eu faço isso. Mas eu sem vinculado a nenhum grupo lá religioso que ele tem da yoga. Para eu praticar yoga, irmão, você tem que estar vinculado ao grupo lá? Não, necessariamente. Você pode praticar, eu pratico. Mas eu não estou vinculado a nenhum grupo lá oriental. Entende, pessoal? A gente tem que tomar consciência disso. Eu vejo que a coisa é boa, a prática é boa, eu vou praticar, tá? Porque vai trazer benefício para a minha espiritualidade, para o meu bem-estar. Mas agora eu preciso me vincular. É a mesma coisa. A pessoa pensa para ela ser uma pessoa espiritual, ela tem que se vincular a um grupo religioso que tem. Não, não necessariamente, tá, pessoal? Vou tomar água aqui, tá, pessoal? Que eu não tossi aqui, tá? Então, não necessariamente, tá, pessoal? Esse é o engano que está na mente de muitas pessoas. E aqui eu estou tirando, tá? Aí ele fala estudo de reflexão, estudo de texto sagrado, filosofia espirituais, obras de autores, né? Que fornecem insight e conhecimento que auxilia no desenvolvimento espiritual, a reflexão sobre esse ensinamento e a aplicação de prática do dia a dia são fundamentais. Então, tem que estudar essas coisas espirituais, né? Tanto a filosofia espiritual, como também insight, autores, né, que escreveram coisas espirituais que vai nos ajudar nesse desenvolvimento. Então, temos que estudar, tá, pessoal? O nosso espírito para ele crescer, tá? O que mais? Prática de gratidão. Então, tem que ser grato, tá, pessoal? Mesmo se tenha só 2 pessoas no seu canal, tem que fazer igual a mim, tem que ser grato, né? Cultivar a gratidão é a prática espiritual poderosa que permite reconhecer e valorizar a bênção da vida. A gratidão ajuda a desenvolver a atitude positiva e abrir o coração para a abundância e a generosidade, tá? Aí, o que mais? Serviço voluntário, né? Você tem que fazer um serviço voluntário que ajude as pessoas, tá, pessoal? Tem muitas pessoas que têm dons, talento, que pode fazer um trabalho para ajudar pessoas. E pior que precisa desses trabalhos são pessoas que não têm condição de pagar você, pessoal. Não tem condição. Por isso que quando a espiritualidade aqui está com esse negócio de cobrar, tá, pessoal? Para você passar o ensinamento, você está tirando dessas pessoas para elas se conectarem com a espiritualidade dela. Ela buscar o ensinamento, tá? Mas está aí. E muitos estão fazendo para ganhar dinheiro mesmo, tá, pessoal? Espiritualidade, só vou passar o conhecimento. Se você pagar tanto aí, você vai no meu workshop aí, tem que pagar tanto. Você tem que fazer um serviço voluntário
é uma forma de colocar em prática valores espirituais, né? Contribuindo para o bem-estar do outro e para a construção do mundo melhor. É o que eu estou tentando fazer aqui. É um trabalho voluntário, tá? Onde eu estou colocando valores espirituais, né? E estou contribuindo aqui para o bem-estar. Será que meu vídeo está contribuindo para o seu bem-estar, pessoal? Para a construção de um mundo melhor? Será que se você melhorar, não vai melhorar o mundo? Né? O ato de servir desafia o egoísmo. Então, é bom que a gente não entra no ego. Por isso que eu não entro nessa aqui, pessoal, de cobrar. Eu preciso aqui de ajuda financeira? Preciso. Mas isso tem que vir do seu coração, tá, pessoal? Não é forçado. Não, Deus não quer nada. A gente está na graça, pessoal. Que eu vi até um vídeo, né? O cidadão falando que ele conversou com o pastor disse, não, irmão, eu sei, a gente está na graça, a gente não pode cobrar dízimo, isso é coisa da lei, mas se eu não fazer isso aqui na minha igreja, as pessoas não vão dar o dinheiro. E como é que eu vou manter aqui esse prédio, vou manter essas coisas? O pastor estava reconhecendo, pessoal, que ele estava errado, mas ele quer continuar fazendo errado, enganando as pessoas, para manter o prédio, para manter as coisas. Isso é espiritualidade. Quem mandou, Deus está mandando você manter prédio nenhum, pessoal? Ele está mandando você ajudar a verdadeira igreja, ajudar as pessoas. Não é manter prédio. E aí você vai ficar mentindo para as pessoas? Você sabendo que a gente está na graça, não está mais na lei, que é coisa da lei, o dízimo, essas coisas, e você vai ficar falando isso, enganando as pessoas? É isso que está acontecendo, tá? Tem líderes, pastores que sabem, pessoal, o que eles estão fazendo errado. Então você vai ser cobrado naquele dia. Acorda para a vida, tá? Você que é um líder aí, que está aí, acorda para a vida. Você não foi feito para ficar tirando dinheiro para manter prédio, manter coisa, não, tá? Era bom que o dinheiro fosse para beneficiar as pessoas que precisam, que vão até essa, que você diz aí que é a igreja, esse local aí, tá? Esse dinheiro é para isso. E você está gastando naquilo que não é pão. A Bíblia disse que não gosta que você gaste dinheiro naquilo que não é pão. É o que esses líderes estão fazendo. Então, o cidadão conversou com o pastor e o pastor falou isso, né? Como é que pode, pessoal, você sabendo? Então você não está pregando a verdade. Se você tiver no engano, não está sabendo, tá tudo certo. Você está pregando dízimo, pregando essas coisas aí, porque você não está sabendo. Opa, eu estava enganado. Oh, meu Deus, não é assim não. Aí você se arrepende. Mas você já trouxe a luz, a visão da espiritualidade. Já trouxe a luz à sua consciência. E você disse, não, não vou passar isso para o povo, não. Senão ele não vai dar dinheiro. A espiritualidade não vai levar você por inocente, tá? Seu peso vai ser muito grande, né? O julgamento para você, tá, pessoal? Não pode acontecer isso, tá, pessoal? Isso é um engano muito grande. Aí, a construção de servir, fortalecer a conexão com a dimensão social e moral. Então, o serviço voluntário vai fazer isso. A gente vai melhorar tanto a dimensão social e a moral, porque a gente está servindo ao outro de coração, tá? E isso vai ser um desafio para a gente desprender um pouco do ego, tá, pessoal? Porque o nosso ego fala forte, tá? O que mais, pessoal? Cadê? Vamos parar aqui, tá, pessoal? Vamos parar aqui que já é 54 minutos, tá? Eu vou continuar na segunda parte. Parei aqui na dimensão social e moral, tá? Então, vai contribuir, né? O serviço voluntário vai contribuir para isso, tá, pessoal? Tá, pessoal? Não se zangue comigo, eu tenho que falar isso aí, porque
Nossa, pessoal, tem pastores que sabem. Eles sabem que está cobrando vocês, está tirando de vocês erradamente. Mas eles continuam, tá? Porque eles não querem perder. Mas como é que eu vou construir aqui o prédio? A coisa aqui, as coisas, como é que eu vou manter? Quem mandou fazer isso? Aonde está escrito isso que é para manter esse prédio aí? Entende, pessoal? Porque ele sabe que está na graça, a verdadeira igreja é você. Se você aceita a Cristo, a espiritualidade, você é a verdadeira igreja. Então, ele está deixando de contribuir para você para colocar no prédio, para fazer daquilo como um negócio, é tipo uma empresa. Ele abriu uma empresa e vocês são o que sustenta essa empresa. Entende? Mas você que é a verdadeira igreja, é o que devia ser beneficiado, era você. Como no primeiro século, né, pessoal? Os apóstolos, você viu quem foi beneficiado lá? Qual foi a igreja física? Não, foi as pessoas que eram igreja, que os apóstolos sabiam. Tá certo, pessoal? Então, marquei aqui. A gente vai continuar, né, esse tema na segunda parte, tá, pessoal? Vou ali fazer uma merenda, me fortalecer aqui, porque já até melhorei mais a voz, tá? É espiritualidade. Você viu que eu comecei todo. Eu comecei o vídeo assim, rouco, né? Mas agora, ó, a voz já tá saindo. Não, é eles trabalhando aqui para eu passar essa mensagem para vocês. Tá certo, pessoal? Então, até a segunda parte, tá?